Sabe uma coisa que, se a gente para pensar, é bem estranha? Como é que pode milhões e milhões de pessoas, ao longo de toda a história, simplesmente aceitarem ser governadas e muitas vezes até oprimidas por um grupinho minúsculo de gente? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada no ensaio de quase 500 anos que fez exatamente essa pergunta. E o mais curioso é que ela continua super atual. Então vamos lá entender esse enigma. Olha só que forte essa frase. Quem escreveu isso foi o jovem filósofo francês do século XVI, o Etienne de La Boétie. E essa é a pulga atrás da orelha dele. Ele olhava e não entendia como é que tanta gente aguenta um tirano que no fim das contas só tem o poder que as próprias pessoas dão para ele. Então a obra do La Boétie, que se chama O Discurso da Servidão Voluntária, é basicamente isso, uma investigação. Ele queria mesmo era desvendar esse segredo da obediência, que é, a base de qualquer poder político. E a pergunta central é essa aqui. Por que milhões de pessoas em todo lugar, em toda época, concordam em ser dominadas por uma minoria? Para o La Boétie, isso não fazia o menor sentido, não era natural. Para ele, o ser humano nasce para ser livre. Então, por que abrir mão da liberdade com tanta facilidade? O que será que leva à obediência? E é aí que a gente chega no conceito principal dele. A palavra-chave é voluntária. Ele defende que um tirano não se mantém no poder só na base da força, sabe? Não. Ele precisa de uma aceitação geral, de um consentimento da maioria. Porque pensa bem, se as pessoas simplesmente não concordassem mais, governo nenhum conseguiria se manter. Certo? Então, qual a primeira pista que o La Boétie encontrou para esse mistério? É uma coisa bem poderosa: o hábito. Ele sacou que, com o tempo, a servidão pode virar algo normal, quase uma segunda natureza. A sacada dele aqui é genial. Pensa só, quem já nasce na servidão nunca soube o que é liberdade. Então a pessoa acaba aceitando aquela condição como se fosse a única coisa que existe, a única forma de viver. É o que ele diz: o costume, o hábito, ensina-nos a servir. Mas não é só isso, não é só o hábito. La Boétie também viu que os governantes têm suas estratégias, né? Eles usam táticas para criar e manter esse consentimento. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Basicamente, o La Boétie já descrevia o que a gente hoje chama de pão e circo. Teatros, jogos, espetáculos, gladiadores, tudo isso. Para ele, essas distrações eram as iscas da servidão, o preço de sua liberdade, as ferramentas da tirania. A ideia é manter o povo ocupado, entretido, para que ele esqueça que não é livre. E além das distrações, tem a propaganda, a construção da imagem. Os governantes se apresentam como figuras sábias, justas, às vezes até meio divinas, sabe? Eles criam toda uma aura de mistério e legitimidade. O objetivo aqui não é só conseguir obediência, é ir além, é conseguir devoção. Ok, agora a gente chega no que talvez seja a sacada mais genial do La Boétie. Ele diz que o hábito e a propaganda, por si sós, não sustentam o sistema. A tirania, na verdade, se apoia numa estrutura econômica, bem concreta. É uma pirâmide. O tirano está lá no topo, mas ele não governa sozinho. Ele cria uma rede de gente que depende dele. Ele tem uns 5 ou 6 conselheiros próximos. Esses conselheiros têm umas 600 pessoas que lucram com eles. E esses 600, por sua vez, comandam uns 6.000 que têm cargos e assim por diante. Vira uma corrente enorme onde cada elo se beneficia do sistema. É uma baita rede de cumplicidade. E aqui vem o golpe final, a conclusão que é a devastadora. O que ele está dizendo é que o tirano cria uma sociedade onde um monte de gente tem interesse direto, financeiro mesmo, em manter tudo como está. Eles ganham com o sistema e, para proteger seus privilégios, ajudam a oprimir todo o resto. Beleza, então se o poder se baseia em hábito, propaganda e nessa pirâmide de interesses, como é que se derruba isso? Bom, a solução que o La Boétie propõe é ao mesmo tempo super simples e extremamente radical. É uma pergunta que parece não ter resposta, né? Como é que se vence uma estrutura que tem o hábito, a distração e o interesse de tanta gente jogando a favor dela? E a resposta dele é esta: decidi não mais servir e sereis livres. É isso, o ponto central é esse. A solução não é violência, não é uma guerra, é uma revolução interna. Se o poder do tirano vem do consentimento das pessoas, então a maior arma delas é, simplesmente, deixar de consentir. Ou seja, não precisa pegar em armas. O negócio é parar de dar apoio, parar de obedecer, parar de pagar os impostos que sustentam o sistema, parar de alimentar a estrutura. O caminho é a desobediência civil em massa. E a imagem que ele usa é perfeita.
Ele diz que, sem esse apoio, o tirano é como um grande colosso de quem se subtraiu à base. Ele simplesmente desmancha-se com seu próprio peso e rebentar-se. Sem o pedestal do consentimento, o poder todo desmorona sozinho. Essa ideia do La Boétie era, nossa, muito à frente do seu tempo. Radical demais para o século XVI. Mas ela não morreu de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ela foi ecoando ao longo dos séculos, influenciando muita gente. Pensa na jornada dessa ideia. Começou com um trabalho de faculdade lá por 1553, depois foi publicado no meio das guerras religiosas na França, aí séculos depois foi redescoberto no Iluminismo, na Revolução Francesa, e chegou até o século XX, inspirando gente como Tolstói e Gandhi com a ideia de resistência não violenta. A análise do La Boétie se mostrou totalmente atemporal. E tudo isso nos traz de volta para hoje. A pergunta do La Boétie, feita quase 500 anos atrás, nos obriga a olhar para a nossa própria sociedade e pensar: quais são as correntes do hábito hoje em dia? Quais são as nossas distrações? Quais são as pirâmides de poder que sustentam o mundo atual? E a pergunta mais importante de todas, afinal de contas, a que é que nós estamos consentindo?